Olá, bom dia para você. Te desejo uma excelente quinta-feira. O Record News Rural já está no ar. Depois de se destacar como a maior criadora de gado confinado do Rio de Janeiro, Macaé lança o programa Reproduza Mais, para aprimorar o melhoramento genético do rebanho. Os produtores rurais se reuniram no galpão de leilões do Parque de Exposições para o lançamento do programa Macaé Reproduza Mais. A iniciativa busca melhorar a genética do rebanho e ampliar a eficiência reprodutiva das vacas através da técnica de inseminação artificial de tempo fixo, que é realizada a partir de hormônios que sincronizam a ovulação de um grupo de fêmeas, como explica o técnico responsável pelo procedimento. Através do diagnóstico de gestação, a gente consegue identificar as vacas aptas a receber os hormônios e posteriormente serem inseminadas. Quando você consegue organizar essa parte de inseminação, você consegue fazer com que o gado tenha aparições dentro de um período que tenha melhor preço da atividade leiteira, por exemplo. Então a gente consegue sincronizar para as parições serem na escassez do leite. E aí o produtor passa a ter uma rentabilidade. E o outro benefício muito maior é quando você consegue aumentar o número de vacas paridas dentro da fazenda, chegando até 82% do seu rebanho em lactação. A técnica, já utilizada em outras regiões, vai ser oferecida sem custo aos pecuaristas da cidade. O auxílio vai ser prestado para todo o processo de inseminação, formato inédito no estado. Segundo o secretário de Agroeconomia do município, o programa vai ser levado aos assentamentos, zonas rurais e região serrana. O produtor que tem interesse em procurar a nossa secretaria, nós vamos dar assistência técnica. Não deixaremos de dar para ninguém. Ele vai ter um touro com mais qualidade, ele vai ter um rebanho com mais qualidade, com mais aproveitamento de carcaça. Tem uma mistura que eles fazem aqui de zebuíno com gado, se eu não me engano, é europeu, que dá um toque de genética forte no gado e melhora a qualidade da carne também. Além de garantir a qualidade genética do gado, a expectativa a partir da inseminação artificial é que nasçam bezerros ainda mais saudáveis. A técnica vai contribuir também para o aumento da produção de leite e de carne. A previsão é que mais de 20 mil vacas sejam avaliadas pelo programa dentro de um ano. A estimativa é que 25% do gado esteja gestando no período, o que representa alta de 25% na produção de leite. O rebanho de Rogério produz em média 300 litros por dia, mais de 100 mil litros de leite por ano. Ao todo, são 25 fêmeas reprodutoras. Ele aderiu à campanha e tem boa expectativa para ampliar a produção. O bom da inseminação é que você consegue, principalmente, coincidir que os animais que você tem a produzir, na produção, que seja mais na entre-safra. Por quê? Onde você tem um preço melhor do seu leite, onde é mais valorizado, e a parte, como dizer assim, que a parte das águas, que é das chuvas, que seja aquele leite que com maior oferta se torna um pouco menor do preço. Então você consegue coincidir também nessa parte. Então isso é um número maior de animais parindo na mesma sequência ali. Isso aí é muito bom também para o produtor. Dá para aumentar mais ainda a renda, com certeza. O aumento da criação de galinhas da raça Canela Preta tem despertado o interesse de produtores rurais no Piauí. A variedade, que é original do estado nordestino, e olha, uma produtora da região garante que vale a pena investir nesse tipo de criação. A galinha da Canela Preta não exige muitos investimentos para o criador. Ela também consegue facilmente se adaptar às mudanças climáticas, como chuva e sol, sem correr o risco de adoecer, comprometendo a criação. Para entender melhor sobre a galinha da Canela Preta, fomos até a zona rural de Temevolobão, onde fica o criatório de matrizes da Débora Carvalho, que já tem mais de 100 matrizes da raça e abastece criadores do Piauí e de outros estados.
Esse é um legado da minha mãe que começou a criação tanto na área da conservação e depois na área da comercialização. Chegamos a ter 600 matrizes e comercializando pintos, que é o carro-chefe aqui do criatório. Eu transformei a minha tese de doutorado em meu negócio, porque de uma única galinha, né, você pode vender o pinto, você pode vender o ovo galado, você pode vender ovos para consumo, aves abatidas, matrizes, reprodutores. Então são nichos de mercados distintos de um único produto, né? Ela tem uma particularidade também em relação aos ovos. Elas acabam botando ovos coloridos. A canela preta ela tem ovos de cor marrom, amarelo, azul e verde. Interessante, não tem ovos brancos, só tem essas 4 cores. Por que só tem essas 4 cores? Porque na natureza, se você imaginar o período chuvoso, a grama, que cor é a grama? Ela vai ser verde. Então, se tem um ovo branco ali na grama verde, vai chamar a atenção. O predador, quando vier, a primeira coisa que ele vai pegar é o ovo branco. Mas se tem um ovo verde numa grama verde, e aí você ofusca o predador. E aí, se você pensar no período seco, nós temos ali as forragens, as folhas, né, elas estão secas. Qual é a cor da folha seca? Marrom. O Marco Jacob é da transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte. E foi ele quem descobriu a raça da galinha canela preta há 17 anos aqui no estado do Piauí. O que a Embrapa já descobriu em relação à genética da galinha canela preta até o momento? E todos os estudos apontam para que suas origens, né, e sua formação tenha resultado em um material genético com uma grande riqueza que é própria e com capacidade para se adaptar melhor às condições ambientais daqui da região, principalmente se tratando de semiárido, com baixa dependência também de insumos. Então tudo isso faz parte da composição e da expressão genética da raça. A galinha da canela preta já é considerada um patrimônio piauiense, como explica a Abigail Carvalho, que é assessora técnica da SAF. A galinha canela preta ela foi tombada como patrimônio histórico, genético, cultural, socioeconômico do nosso estado. Então, quando nós falamos em expansão, em preservação das nossas raças nativas, em especial da galinha canela preta, nós estamos falando em expandir a nossa biodiversidade, a nossa genética, fortalecer a nossa economia e de uma segurança alimentar para centenas de agricultores. A canela preta é uma boa opção para o pequeno produtor, então é muito lucrativo. E sem falar também que é muito prazeroso, né? Criar essas aves, elas são mansas, é uma terapia que te dá dinheiro, né? Então, muita vantagem para o pequeno produtor, válido, quem não conhece ainda, conhecer e ter essa experiência com a raça. A maior demanda e a oferta retraída são os fatores que têm levado os preços do algodão a reagirem no mercado nacional. O levantamento é do CPEA e indica que os preços do algodão em pluma foram impulsionados pela maior presença de compradores. Enquanto isso, os vendedores se mantiveram cautelosos e firmes nas pedidas. Segundo o Centro de Pesquisas, o movimento de recuperação ocorreu mesmo com as baixas nas cotações internacionais e na taxa de câmbio. Há pelo menos 3 meses, as negociações no mercado físico não corriam acima da paridade de exportação, como foi registrado neste mês. Os produtores continuam atentos às atividades de campo, especialmente a colheita da soja e a semeadura do algodão, principalmente da segunda safra. O CPEA destaca ainda que a liquidez permaneceu limitada. E as cotações do arroz são sustentadas pela demanda interna e a oferta ajustada. De acordo com o CPEA, os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul se mantiveram firmes na última semana. Segundo o Centro de Pesquisas, a demanda doméstica acima do interesse dos vendedores foi um dos fatores que sustentaram os valores. A necessidade de reposição de estoques ao longo da cadeia, especialmente nos setores atacadista e varejista, aumentou a liquidez em relação às semanas anteriores. Cenário que se manteve, apesar da cautela dos agentes nas negociações. Os pesquisadores explicam que produtores com o maior volume estocado buscaram organizar a logística de armazenagem diante da proximidade da nova safra. Já aqueles com menor disponibilidade realizaram vendas pontuais do produto remanescente.
Chuvas trazem alívio para produtores de café arábica, mas preocupam cafeicultores de robusta. As chuvas volumosas dos últimos dias trouxeram alívio para produtores de café arábica, segundo estudo do CPEA. A maior umidade após um período de estresse climático no fim de 2025 favorece o enchimento de grãos da variedade. Esse é um momento decisivo para o bom desenvolvimento da safra. Já para o café robusta, de acordo com o Centro de Pesquisas, as chuvas intensas em áreas mais ao norte do Espírito Santo geram preocupação. Alguns talhões foram alagados, o que pode aumentar a incidência de doenças. O CPEA aponta que a volatilidade de preços deve continuar até que haja uma estimativa mais precisa sobre o volume de café na atual temporada. Além das condições climáticas, o cenário macroeconômico global e o ambiente cambial continuam influenciando cotações internas e externas. Pois é, e vamos ver se vem mais chuva por aí. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil nesta quinta-feira. A quinta-feira será marcada por calor, tempo abafado e aumento de instabilidades em grande parte do país. A atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, cavados meteorológicos em níveis médios da atmosfera, calor e umidade favorecem pancadas de chuva e temporais em diversas regiões. Além da formação de uma baixa pressão na costa de São Paulo e do Paraná, entre a tarde e a noite. Na região sul, o dia começa com maior presença de nuvens ao longo do litoral, leste do Paraná e de Santa Catarina, e nordeste gaúcho. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta de maneira mais expressiva em grande parte da região sul, enquanto em áreas do interior e sul gaúcho, o sol aparece em alguns períodos. No sudeste, o dia começa com céu mais aberto em algumas áreas, mas a nebulosidade aumenta rapidamente a partir do fim da manhã na região. Já em áreas do interior do nordeste, o dia deve seguir com tempo mais aberto, enquanto no restante da região, além do norte, Mato Grosso do Sul e em Goiás, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Durante a madrugada e manhã, chuva mais fraca no litoral da região sul. A partir do fim do período, a atuação da baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, a presença de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, calor e umidade, favorecem pancadas moderadas a fortes na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, com risco de temporais. À tarde, as instabilidades se espalham mais pelo estado gaúcho, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. E entre o fim do período e a noite, a formação de uma baixa pressão na costa do Paraná e de São Paulo segue influenciando as condições de tempo no leste, litoral do Paraná e de Santa Catarina. E a situação é de perigo para volumes elevados de chuva. No sudeste, manhã com tempo mais firme em grande parte da região, com aumento de instabilidades ao longo do dia. Chove de maneira moderada a forte em São Paulo, Rio e em grande parte de Minas, com trovoadas e risco de temporais. E a formação da baixa pressão entre a costa de São Paulo e do Paraná mantém o tempo instável no litoral, leste e sul paulista, onde a situação também é de perigo para acumulados elevados de chuva. Já no Espírito Santo e Nordeste mineiro, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Pancadas moderadas ocorrem desde cedo no norte e interior de Mato Grosso. A partir da tarde, as instabilidades aumentam pela região, onde pode chover de maneira mais forte e há risco de temporais, principalmente no leste. Também chove de maneira moderada a forte no Maranhão, Piauí, Ceará, áreas do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, além do oeste da Bahia, com risco de temporais em algumas áreas. Já no litoral norte baiano e sul de Sergipe, a chuva ocorre de maneira moderada. E no norte, as pancadas continuam frequentes. No Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá e em grande parte do Pará, onde também há risco de temporais. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora. No sul do país, entre a região dos lagos no Rio e grande parte do centro-sul do Espírito Santo, litoral do Ceará, além do leste e do nordeste. E a umidade do ar volta a entrar em atenção no norte da Bahia, interior de Pernambuco, além de áreas mais ao sul da Paraíba. E em relação às temperaturas para esta quinta, máximas de 28 graus em Belo Horizonte e em Palmas, 31 em Salvador, 32 em São Paulo e em Porto Alegre e até 35 graus no Rio.
A necessidade de cavalos confortáveis para longas jornadas de trabalho nas fazendas norte-americanas acabou desenvolvendo técnicas para competições. O hipismo western reúne modalidade pleaser, que destaca a beleza natural e a suavidade dos movimentos, enquanto a modalidade rédeas mostra manobras precisas e de alta performance. Em comum, elas têm a técnica, a harmonia e a parceria entre cavalo e cavaleiro. O universo do hipismo western vai muito além da competição. Ele carrega história, técnica e tradição. Duas modalidades se destacam nesse cenário: o Western Pleasure e a rédeas, provas que exigem precisão, elegância e uma sintonia perfeita entre cavalo e cavaleiro. As duas modalidades vieram dos Estados Unidos e nasceram da necessidade prática de avaliar cavalos confortáveis e confiáveis para longas jornadas de trabalho nas fazendas do oeste americano. Com o tempo, essas práticas se transformaram em modalidades competitivas regulamentadas. Enquanto o Western Pleasure valoriza o prazer de cavalgar, com movimentos suaves e comportamento calmo, na rédeas, os movimentos são mais técnicos e conhecidos como um verdadeiro balé equestre. São duas modalidades muito boas e interessantes para o cavalo no modo western, pois uma complementa a outra, porque uma digamos que seja a base da outra, de rédeas. Porque no Western Pleasure a gente faz passo, trote, galope e recuo, e sempre numa cadência, numa limpeza de manobra, de passo, muito confortável para quem está vendo. E rédeas tem spin, controle de velocidade, troca de mão e esbarro e rollback. Onde também tem que ser muito prazeroso para o juiz, para quem está vendo, para o público, e com bastante grau de dificuldade, com bastante conforto e velocidade e finesse. A cabeça baixa do cavalo é um dos sinais observados pelos juízes e demonstra relaxamento, confiança e conexão com o cavaleiro. Movimentos que exigem técnica, controle e muita sintonia. Tem que ser prazeroso, o cavalo tem que estar na movimentação bem confortável para o cavaleiro, e o cavalo também tem que estar demonstrando para o juiz que ele está fazendo confortável aquelas manobras que ele está executando, e para assim conseguir uma boa qualidade e um bom julgamento. Além da competição, o hipismo western também contribui diretamente para a valorização genética e comercial dos cavalos. Escolher bem os cruzamentos ajuda a formar animais mais preparados para o trabalho e para as competições. Mas cada cavalo é único. A genética é muito importante porque facilita no treinamento, que auxilia principalmente vendo comportamento, vendo qualidade de manobra e por aí vai, para poder conseguir tirar o melhor do cavalo. A preparação dos animais exige tempo, disciplina e atenção aos detalhes. Os treinos são planejados de forma gradual, respeitando o condicionamento físico de cada animal. O Potro do Futuro é uma prova justamente para todos eles terem a mesma chance de tempo de treinamento e correrem na mesma idade, né? As outras dali para frente, cada um corre na sua idade. Então, digamos assim que eles vão ter um ano para treinar para o Potro do Futuro de Western Pleasure e 2 anos para o de rédeas. Isso varia muito entre um animal e outro, né? A facilidade para a manobra, a genética, a movimentação, tudo isso. O crescimento do hipismo western no país também se reflete no aumento das competições realizadas no Brasil. Eventos que atraem cada vez mais competidores e fortalecem a modalidade. No caso do Western Pleasure, há muitos anos atrás, vamos falar aí há 20, 30 anos atrás, era uma modalidade que tinha muito competidor, muito mesmo. Depois foi caindo e agora nos últimos anos, graças a Deus, a gente vem conseguindo resgatar isso, né? São poucas provas no ano ainda, tem as provas do Núcleo Paulista de Western Pleasure, que são 3 provas no ano, e 3 provas da ABQM, que seria Congresso Nacional e Potro do Futuro. Então são essas provas que a gente tem. A modalidade vem novamente retomando e crescendo.
O Brasil deve ter produção recorde de azeite em 2026. Depois de 2 safras consecutivas de quebras provocadas pelo excesso de chuvas, a expectativa do setor para este ano é de superar os 640 mil litros produzidos em 2023. Quem chega para explicar se o clima está ajudando e fazer uma análise do mercado é a vice-presidente do Ibra Oliva, Solange Neves. Bom dia para você, Solange. Bom dia, Sônia. Muito bom falar contigo. O prazer é nosso em recebê-la. E Solange, como eu anunciei aqui na chamada, foram as 2 últimas safras bastante desafiadoras para o setor por conta do clima. Explica para a gente o que aconteceu. Então, nós tivemos nos últimos anos muitas chuvas, mudanças climáticas que afetam diretamente a agricultura. E isso afeta a produção da oliveira. Este ano nós temos, Sônia, uma safra maravilhosa, a natureza nos abençoou e vamos ter sim uma super safra. E o que teve de mudança, né, no clima? Foi especificamente na primavera, essas condições climáticas que favoreceram tanto e trazem tanto otimismo para a safra atual, Solange? Isso mesmo, Sônia. Esse ano nós tivemos uma primavera tranquila, tanto na região sul como na região sudeste do país. Nós não tivemos temporais. O ano passado, quando da floração, nós tivemos ventos, tivemos chuvas de granizo, que simplesmente as árvores abortaram as suas flores. Este ano não, tivemos o tempo de frio necessário e estamos com clima seco, também necessário. Então, este ano eu acredito, Sônia, e a esperança é essa, não queremos dar números exatos, afinal, a colheita vai começar, ela se inicia agora, nos próximos dias, mas queremos superar essa safra que tu falaste e, quem sabe, chegarmos a 1 milhão. Olha, uma boa perspectiva, né, Solange? E a expectativa positiva para esta safra se confirma em todas as principais regiões produtoras aqui do Brasil, né? Isso, todo o Brasil. Nós estamos com algumas regiões que talvez a safra vai ser um pouco melhor que outra, porque somos um país continental, um país grande, com diferenças de clima, mas é isso mesmo, vamos ter uma super safra dentro do Brasil e isso traz esperança para todo produtor que veio de 2 anos com prejuízos, né? Então, vamos ter um azeite novo, maravilhoso, fresco. Afinal, Sônia, quando se fala em azeite de oliva, diferente do vinho, azeite de oliva, quanto mais jovem, mais fresco, melhor a qualidade. Interessantíssimo isso para o consumidor, né? E agora falando das regiões produtoras, quais são os estados que devem ter os maiores volumes de produção neste ano, Solange? A nossa produção maior no Brasil hoje está aqui no Rio Grande do Sul e na região da Mantiqueira. Então, sim, devemos ter como maiores produtores esses 2 estados, Rio Grande do Sul e Minas. Falou que não quer cravar um número exato da produção deste ano, mas existe a possibilidade do Brasil atingir aí 1 milhão de litros de azeite em um futuro muito próximo, Solange. Acreditamos e queremos muito, Sônia, que o futuro seja 2026, que seja este ano. Nós estamos com todas as variedades de todas as oliveiras, com frutos maravilhosos, tanto se eu falo de coroneik, de arbozana, de arbequina, de picual, todas estão realmente com frutos, e isso significa, inclusive, árvores que não vinham, alguns pomares que não vinham tendo nada de produção no último ano. Este ano isso está diferente e eu acredito que sim, vamos chegar a esse número tão esperado, Sônia. Tão esperado pelo setor e tomara que venha essa notícia, a gente vai ter o prazer de anunciar aqui no Record News Rural. Solange, a colheita deste ano você mencionou que começa nos próximos dias, pode sofrer alguma espécie de atraso em alguma região por causa das chuvas? Pode, a gente sempre pode ter. Aqui no Sul, a programação é a partir agora do dia 2, 9 de fevereiro. Nós podemos ter, Minas, algumas mudanças. Isso pode variar considerando o clima. E nós temos aí, Sônia, é importante que se diga, quando se trabalha com o campo, com a natureza, não é exato. Eu não tenho um número exato.
eu dependo sim das condições climáticas e isso é o que estamos nesse momento avaliando. Cada produtor, em cada propriedade, dentro de cada estado, está analisando qual é o melhor período. Acredito que aí no máximo em 2, 3 semanas nós iniciamos a produção e talvez no Brasil inteiro, considerando a produção, vai chegar no seu ápice para todo o Brasil no mês de março. Mês de março. Agora, quanto por cento da demanda nacional a produção brasileira de azeite consegue atender atualmente e quais são os principais desafios para ampliar a participação do azeite nacional no consumo interno? Solange. Excelente essa tua questão, Sônia, te agradeço por ela. Nós ainda somos muito principiantes em termos do consumo do azeite de oliva no Brasil. Hoje, a nossa produção representa apenas 1% do consumo nacional, ainda é muito pouco, mas o nosso azeite ele está numa qualidade muito superior a muitos azeites importados, seja da Europa, principalmente, que é o que mais chega à mesa do consumidor. Aí, o maior desafio é exatamente esse, Sônia, e aqui eu quero agradecer a todas as oportunidades que nós temos para falar sobre o azeite brasileiro. O azeite brasileiro, ele é daqui. O brasileiro fica com o melhor, enquanto muitos azeites que chegam ao Brasil, vindo principalmente da Europa, é o refúgio, é aquilo que o consumidor europeu não levou para sua mesa. Aqui não, a nossa produção, o desafio é esse, é ensinar o brasileiro que o nosso azeite, ele é fresco, fica aqui a produção, que é o melhor que nós podemos trazer. O azeite jovem, com uma excelente qualidade, vem ganhando prêmios internacionais. É uma produção premiada e a perspectiva de expansão dessa produção, da área plantada, tem uma estimativa, Solange? Isso tem crescido, Sônia, de ano após ano. Nós fizemos um levantamento dentro do Hidroliva e temos percebido isso, mas eu acredito sim que com a super safra desse ano, muitos produtores que não conseguiram manter suas propriedades, eles voltem a repensar na questão da produção do azeite. Nós ainda temos um grande desafio também no setor, que são os investimentos em infraestrutura. Muitas propriedades ficam em locais com falta de comunicação, de internet, de estradas. Então, assim, à medida que nós vamos avançando, que temos o Estado como parceiro, eu acredito que essa produção possa aumentar aí nos próximos 5 anos e dobrar, Sônia. Seria a minha próxima pergunta, né? Do poder público, o que pode vir para colaborar para o crescimento do setor, Solange, na sua avaliação? Políticas de fomento, de desenvolvimento. Nós precisamos disso. A produção de azeite, ela é exatamente o que se prega hoje. Ela é sustentável, ela faz com que pessoas fiquem no campo, é uma produção totalmente limpa para a natureza. Isso o governo tem que olhar, trazer políticas de desenvolvimento, trazer políticas com melhores estradas, com comunicação e sim, com infraestrutura para máquinas, para pesquisa. Nós temos trabalhado muito dentro do Hidroliva com a pesquisa. Isso é a meta para 2026. Nós temos estudado da porteira para dentro por que numa mesma região nós temos tantas mudanças de produção e de clima, né? Isso muda mesmo que numa mesma cidade, viu, Sônia? Esse é o trabalho do Hidroliva hoje, de pesquisar essas diferenças de região para região. Com as informações em mãos fica mais fácil detectar o que precisa ser feito, né, Solange? Agora, as oliveiras, elas enfrentam uma certa restrição de região. Olhando para isso, é também um limitador de aumentar a produção no Brasil? Sim, nós temos aqui no sul uma região muito favorável, na Mantiqueira também, muito favorável à plantação de oliveira. Mas nós já temos hoje produção no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, à medida que se vai estudando e vendo variedades que se adaptam ao clima. E como eu te falei, Sônia, dependendo da região, eu posso ter um pomar que produz, e vou te dizer, dentro da mesma propriedade, nós temos algumas variedades que se desenvolvem melhores do que outras. E é por isso que a pesquisa e o governo aqui junto
com o Hidroliva é necessário para se trabalhar na pesquisa, entender o que mais, quais as regiões, quais os fatores que eu posso ter essa produção de oliveiras. Interessantíssimo. Agora, Solange, você falou agora há pouco que a maior parte do mercado nacional é abastecido por azeite importado, principalmente de países da Europa. E a recuperação da produção de azeite na Europa impactou os preços no mercado brasileiro? De que forma? Então, Sônia, se nós pararmos para pensar, se nós queremos preço ou qualidade, e é isso que eu peço para o consumidor, comece a ler mais, conhecer um pouco mais, fazer degustações de azeite, porque o azeite brasileiro, ele não tem nenhum subsídio. Eu tenho, desde março de 2025, subsídio para os azeites importados no Brasil. O azeite brasileiro hoje, nós trabalhamos aqui, com desenvolvimento aqui. Então, se eu for olhar a questão de preço, bom, ele pode impactar para preço, mas jamais para qualidade. Em qualidade, os brasileiros estão superiores. Nós, como eu falei, o que tem chegado na sua maioria da Europa é refúgio. E isso o brasileiro tem que começar a diferenciar. O azeite brasileiro cada vez mais está na mesa do consumidor brasileiro por esse trabalho que se vem fazendo, ensinando, demonstrando que só olhar a acidez do azeite não quer dizer nada, tá, Sônia? Olha, interessante esse dado. Explica para a gente um pouco mais aí, enquanto consumidor, o que a gente tem que se atentar, Solange? Então, vou dizer, Sônia, uma dica base, mas que é importante. Começa a olhar na garrafa do azeite a data do invase. Porque se o invase foi 2023 ou 2024, essa safra foi muito anterior. Então, esse azeite não vai ter as mesmas propriedades. Não se atenha apenas à acidez do azeite. E eu quero te dizer, Sônia, a acidez de azeite brasileiro, ele muitas vezes não chega a 0,1. Ele é muito abaixo, nem estou falando do 0,5, que a grande parte do consumidor procura. Os nossos azeites são índices baixíssimos de acidez, mas eu quero colocar para começar a olhar a data do invase, e se tem data de invase. Nós temos muito azeite rotulado como extra virgem na garrafa, e que se ele for para uma análise, ele vai ficar como virgem, ou muitas vezes como lampante, que é aquele azeite que não pode ser consumido, Sônia. Então, por isso, uma dica muito simples, sem entrar em detalhes de toda aquela formulação, que às vezes vem na garrafa, o consumidor não entende. Comecem a olhar qual é a data do invase. Tem data da produção? Isso é importante, porque o azeite, quanto mais jovem, melhor a qualidade, melhor os seus nutrientes. Interessantíssimo, Solange. Eu vou adotar para o meu cotidiano e tenho certeza que muitos telespectadores também essa dica do invase. Agora, falando em termos de fiscalização, você falou que determinados produtos, se passarem por um teste, ele não corresponde àquilo que vem na embalagem. Você acha que o Brasil precisa avançar ainda nessa questão da fiscalização dos azeites? Sônia, melhoramos. Eu sou uma pessoa que eu sempre olho o lado positivo. E dentro do Hidroliva, nós temos trabalhado com essa bandeira já em gestões anteriores. E sim, melhoramos muito. A Vigilância Sanitária, o MAPA, tem feito o seu tema de casa, tem fiscalizado. E vocês, toda hora, têm demonstrado aí as fiscalizações, né, com azeites que não são próprios para consumo. Mas nós temos que ainda ter uma fiscalização maior. Exatamente, porque quando se trata de alimento, Sônia, se trata de segurança. E isso é onde o consumidor fica mais vulnerável. Então, sim, ainda temos um longo trabalho pela frente na fiscalização de azeites que constam como extra virgem, mas que em análise eles não seriam extra virgem. Precisamos desse controle, e aí sim, do setor público, confirmando que esse azeite entra então como virgem, mas não como extra virgem. Senão o consumidor pensa que está levando um azeite extra virgem e não é extra virgem quando dá análise. Exato, Solange. Agora a gente falava também do mercado, da influência dos preços, da recuperação do mercado europeu e do produto que chega aqui no Brasil. Eu queria te perguntar sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que tem sido bastante falado recentemente, e isso vai mudar as condições para o mercado do azeite no Brasil? Então, Sônia, nesse momento, mesmo com o debate, né, das semanas anteriores, aí, o Hidroliva é favorável ao acordo Mercosul-Comunidade Europeia. E isso, como instituição, eu preciso deixar claro. Por que nós somos favoráveis? Porque o azeite importado não vai afetar a nossa produção.
O azeite importado já está, desde março de 2025, entrando com subsidiado. Então, ele não vai ter mais fatores. Ao mesmo tempo, esse acordo, quando efetivamente validado, né, e vigente, propriamente dito, nós temos que pensar em toda a troca que nós podemos ter de conhecimento técnico, de pesquisa, de máquinas e de subsídios. O que nós queremos dentro do Ibroliva é que, assim como os produtores na Europa ganham subsídios do governo, aqui no Brasil nós também vamos começar a ter subsídios para a nossa produção. É isso que queremos, Sônia. É uma boa perspectiva, então vou pedir para a gente finalizar a nossa entrevista com você avaliando o cenário da produção de azeites aqui no Brasil a médio e a longo prazo. Solange. A minha análise, sim, essa super safra vai dar um sentimento para aumentar a produção, mais investimento na olivicultura, no olivoturismo. E aqui eu faço um pedido, Sônia, para que o consumidor, para aqueles que estão conosco, nos assistindo, valorizem o azeite brasileiro, comecem a participar de degustações do azeite brasileiro, participar de eventos do olivoturismo, para entenderem que o nosso produto é de extrema qualidade. É um produto que é para a saúde, que isso já está comprovado em questões médicas, e que quanto mais jovem, o produto que fica aqui é o nosso produto com uma qualidade extrema. Solange Neves, vice-presidente do Ibraoliva, muito obrigada por sua participação e pela dica de ouro para muitos telespectadores olhar a data do Invase. Não vamos esquecer, pessoal. Obrigada, Sônia. Foi um prazer. Conta sempre conosco. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Solange. E assim nós fechamos essa edição do Record News Rural. Muito obrigada por tua companhia e audiência. Eu te vejo novamente amanhã. Até lá.